Primeiro detalhe ao entrar no mercado é a gente fazer o quê? Saber qual é o padrão que o mercado está seguindo, né? E como que a gente observa isso? A gente observa isso olhando o passado do mercado, certo? Então a gente vai pegar como base aqui fluxo de vela, tá? O mesmo padrão que a gente pegou hoje, a gente vai utilizar ele agora como padrão novamente, tá? Depois de eu ter um padrão, né? De eu definir um padrão, ou seja, eu estou vendo o que o mercado está me dizendo e o que ele está seguindo, certo? O padrão que ele está respeitando. Qual é o próximo passo que eu preciso ter? Tá aqui, ponto 1, definição de padrão. Ponto 2, definição de estratégia. Então tá, beleza. Então a gente vai, primeira parte aqui, definição, né, de padrão. Então a gente está definindo, olhando esse mercado aqui, vocês estão observando que ele está seguindo fluxo. O que é fluxo? É continuação de vela, ou velas de movimento de baixa, ou velas de movimento de alta. Certo? Segundo ponto, a gente precisa definir uma estratégia de entrada. Como que eu defino uma estratégia de entrada? Eu preciso ter um padrão, o padrão a gente já encontrou. E eu preciso agora saber o que as velas estão fazendo para mim definir uma estratégia de entrada para pegar esse segmento, tá? Então, o que está acontecendo aqui nas velas? Vou marcar alguns pontos aqui e eu quero que vocês me digam, tá? Quais são os pontos que eu marquei e qual o significado. Vamos lá. Observem bem o ponto que eu estou marcando, tá? É muito importante que observem bem o ponto que eu estou marcando. Certo. Alguém me diz aí o que eu estou marcando. O que eu quis demonstrar marcando isso. Retração. Retração e reversão. Retração. Pelo que eu entendi. Isso, dois padrões. Isso Dois padrões. Isso, dois padrões. Isso define o que eu posso colocar dentro da estratégia no mercado. O que tem mais aqui no mercado agora? Tem reversão de vela cheia ou tem retração? Qual que tem mais nesse gráfico? Tem mais retração. Então tá. Então o que eu preciso fazer aqui é definir uma estratégia de retração. Então beleza. Vamos lá para o ponto A. Ponto A, definição de padrão. Qual foi a definição de padrão que a gente encontrou no mercado? Fluxo. Retração, reversão. Não. Fluxo. Fluxo. Desculpa, fluxo. O padrão é o fluxo, né? Que a gente viu no mercado. De fluxo. Foi o fluxo. Ok. Então a gente já tem um padrão definido, que é um padrão de fluxo. O mercado está respeitando o padrão de fluxo. Certo? Certo. Vamos agora para definir a estratégia. Vamos prestar muita atenção nisso. A gente vai definir a estratégia. O que a gente começou a visualizar mais lá? Retração. Retração. Então a gente precisa, nesse exato momento, ter uma estratégia de retração para usar no fluxo de vela. Certo? Então aqui a gente vai colocar que a definição da estratégia é retração. Por quê? Porque o mercado está demonstrando isso para a gente. Então é retração. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Não, por enquanto tá tranquilo. Foi coisa que nós já vimos nas aulas, então tá tranquilo. Qual é o terceiro ponto? Marcações. Suportes e resistências, LTA ou LT ou FIBO. Então tá. Então aqui a gente já tem a definição do padrão que o mercado está respeitando, fluxo de vela. A gente já tem a definição da estratégia, a gente vai operar retração, né? Então a gente precisa achar uma estratégia para encaixar aqui dentro do fluxo de vela, onde a gente vai utilizar pontos de retração. Ok. Precisamos definir
suportes e resistências, ou LTA, LTB ou Fibonacci, certo? Então a gente vai para esse ponto, depois a gente vai voltar aqui para entrar na quarta posição, que é definição de entrada, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma linha nesse topo aqui. Certo? Tá todo mundo vendo aí? Sim. Beleza. Sim. Então tá, a gente tem uma resistência aqui. Sempre que acontece um fluxo, o fluxo precisa buscar um alvo, tá? Independente do que for, o fluxo vai ter que buscar um alvo. O fluxo ele se mantém para buscar um suporte ou resistência, uma LTA ou LTB ou uma Fibonacci, certo? Então agora a gente já sabe que o mercado está seguindo o fluxo, não é verdade? Do padrão? Sim. Sim. Beleza. Observação aqui, tocou, a gente está marcando aqui uma resistência. Iniciou uma vela verde aqui. Qual o motivo de eu pegar a entrada nessa vela aqui, ó? Eu pego a entrada ou não pego? E se eu pego, por qual motivo? E se eu não pego, por qual motivo? Eu imagino que você pega porque ela passou, ela rompeu, né, a linha, e aí eu operei dessa forma. A hora que ela desse um toque para baixo na linha, eu acreditaria que ela ia continuar subindo. Então eu pegaria na continuidade. Tá, então tá. Então a gente vai ensinar o que é um fluxo de vela. Um fluxo de vela precisa de uma vela de confirmação, tá? Que é a segunda vela, ok? Então um fluxo tu nunca vai pegar na segunda vela. Primeiro ponto é esse. A gente não pegaria a entrada, porque o fluxo... Na segunda, isso na terceira. Isso. Aí tudo bem, eu botei aqui, mas se vocês forem observar um negócio, o ponto mais forte do mercado é ali nos pavis, tá? Eu botei aqui só para ver se vocês iam ver isso. Mas beleza. Primeiro motivo de a gente não pegar a entrada. Porque a gente não vai pegar a entrada, por quê? Porque está na segunda vela. Ou seja, ela que vai ser a vela que vai confirmar se a gente vai pegar o fluxo ou não. Certo? Certo. Ok. Certo. Só que um outro detalhe de a gente não pegar, vocês lembraram que eu disse que um fluxo ele sempre busca um alvo? Sim. Certo? Que é a segunda, terceira definição, suportes e resistência. Mesmo que a gente tivesse um sequencial de vela, e vamos supor, eu vou dividir essa vela no meio aqui, ó, para vamos dizer que ela tinha feito uma e tinha feito a segunda vela aqui, tá? Então essa aqui seria a terceira. O porquê que eu não pegaria a entrada? Porque nós não definimos um ponto onde ele tem que buscar, porque de repente, como nós não temos um topo para buscar uma marcação, a gente não sabe como o mercado está para trás, ela poderia reverter. Isso. Como ele tem uma resistência aqui, ou eu pego para atingir a resistência, certo? Para buscar essa resistência, ou eu só entro após o rompimento se ela foi tocada. Eu só dou continuidade no fluxo depois do rompimento. Mesmo que eu tivesse aqui, ó, que essa vela grande fosse duas velas, dividindo no meio, vamos supor que aqui é a vela 2 e aqui é a vela 1, tá? Só uma definição aqui. A gente não pegaria na terceira vela a entrada. Por quê? Porque tocou numa resistência. E resistência para nós, o que é uma resistência? Guardando que vocês falam. Resistência é um ponto que tem de respeitar o mercado para fazer uma reversão ou se romper para fazer uma continuidade. Tá, mas beleza. Não, mas tá. Primeiro ponto, o que é uma resistência para nós? Vamos deixar a continuidade para depois. O que acontece quando toca num suporte ou resistência? Pode fazer uma reversão de mercado. Pode fazer uma reversão. O fluxo aqui tá o quê? De alta. De alta. Tem como eu pegar um fluxo de alta depois de tocar numa resistência? Não. Por que que não tem? Não, de cara não, porque ele não rompeu. Se ele não fizer rompimento, ele pode fazer uma reversão. Isso. Eu posso tentar pegar a continuidade e tomar um loss. Isso, tu não vai pegar a entrada nesse exato momento, nesse ponto, por quê? Porque ele tocou numa resistência e ele pode querer jogar o mercado para baixo. Isso tanto é em resistência quanto suporte, tá? Aí, aqui a gente teria definição de entrada, primeira vela, segunda vela, ó, prestem muita atenção, tá vendo onde é que tá a linha aqui, ó? Sim. Tá vendo que a segunda vela aqui terminou
rompendo os pavis lá que estavam demarcados? Sim. Aqui sim a gente continua o fluxo de vela. Por qual motivo a gente continua o fluxo de vela? Eu imagino, pelo que eu já estudei, porque ela rompeu uma média de 50% do candle, né, da vela, e para 50% acima da linha. Então, pelo que eu já estudei, daí se dá uma continuidade. Não é bem basicamente esse 50%, tá? O equivalente é que a gente precisa que rompa, presta muita atenção, a gente precisa que rompa a zona Sim. mais forte, tá? Como é vela de 5 minutos aqui, rompendo Indiferente da quantidade do candle, indiferente, tá? Porque se ela for realmente fazer um rompimento, ela não vai conseguir subir mais do que o ponto máximo e jogar para baixo. Tá? Então ela... Tendência de alta, não? Oi? Tendência de alta. Do que? Do fluxo? Tendência de alta, não? Sim, não, sim, o fluxo sim. Só que um detalhe aqui, ó, que nem eu tô tentando que vocês entendam, é que a gente já Porque não... ela rompeu os pavios, né? Isso, ela rompeu os pontos mais fortes, ó, as zonas mais fortes. A gente tinha uma zona aqui de reversão, que é quando termina o corpo e a vela reverte, e tinha as pontas mais fortes aqui, que são os pavis. Ou seja, essa é a parte da zona mais forte, porque aqui, ó, é uma zona. Tanto o corpo quanto o pavio está formando uma zona. Então tocou nessa vela e respeitou. Mesmo que ela fosse dividida, que tivesse duas velas e tivesse alcançado aqui, a gente não teria entrada. Por quê? Porque não rompeu. O que não rompeu aqui? Os pavios. Os pavis, ou seja, a parte mais forte da zona. Então a gente precisa esperar uma nova vela para dar continuidade. Se houver rompimento, a gente pega. Porque senão ela podia tocar aqui e jogar o mercado para baixo. Então a gente teria que pegar um fluxo de baixa. Tá? Mas daí lembra aqui que a gente vai voltar, ó. A gente vai voltar aqui. Primeiro ponto. Definição de padrões. Então a gente já viu que o padrão é de fluxo. Segundo ponto, presta muita atenção aqui, gente, ó. Definição de estratégias. Ou seja, a gente viu que o mercado está deixando um monte de... Retração. de pavis. Isso, de pavio, retração, isso aí mesmo. É de sombra na vela, é indiferente. Isso aí mesmo. A gente já tem suporte e resistência, que foi o que eu tracei lá na resistência. A gente já sabe qual é a zona mais forte. Aí, agora, olha, presta muita atenção nisso. Definição de entrada, tá? Definição de entrada. Agora a gente vai dizer o porquê que a gente não pegaria entrada mesmo depois do rompimento. Tá? Rompeu. Beleza, era para pegar a continuidade do fluxo. Só que agora a gente vai saber o motivo de não pegar entrada. Não rompeu com o corpo. Porque o quê? Não rompeu o corpo, só deixou pavio. Não é esse o sentido. Foi legal a colocação, mas não é esse o sentido. Agora vocês vão entender. Lembra que nós estamos com estratégia do quê? Que eu escrevi lá? Retração. Gente, vocês precisam definir, prestem muita atenção aqui, tá? Estratégia de retração. Vocês precisam definir muito isso daqui, ó. Fluxo é um padrão, tá? Não é uma estratégia. Definição de estratégia é o que tu vai definir para te fazer entrada dentro desse padrão. Quem não estiver utilizando pausa um pouquinho, fala só quando necessário, porque senão atrapalha a gente aqui, tá? Depois, terceiro ponto, definição de suporte e resistência. Então a gente traçou lá uma resistência. Presta muita atenção, ó. Esse aqui, quer ver, ó? Isso aqui com isso aqui se interligam, tá? A definição da estratégia e definição de entrada, elas se interligam, porque tu vai depender dessas duas para te tomar a decisão de entrada ou não entrar, tá? Então a gente vai voltar de novo para lá. Vamos lá. A gente sabe que o mercado está com padrão de fluxo, ok. Então a gente vai observar um início de padrão, ou seja, vamos esperar isso ocorrer novamente. Vela verde, tocou, não rompeu. A gente vai esperar a próxima vela, né? Que é a segunda vela que vai confirmar para nós o padrão. Tocou e terminou rompendo a zona mais forte demarcada, ok? A gente teria que entrar aqui na terceira vela, certo? Para a continuidade do fluxo. Mas o porquê a gente não pegaria a entrada aqui? Porque a gente não está fazendo continuidade, a gente está fazendo retração. Porque o quê? Não entendi, repete aí. A gente não está fazendo continuidade, a gente está fazendo retração.
O fluxo é uma continuidade, tá? O fluxo é uma continuidade. A tua observação, acho que só ficou... É quase isso, mas eu acho que tu não conseguiu colocar. A vela não retraiu, no caso ali. Ela não jogou o movimento de baixa. Tá vendo que ela iniciou e não deixou pavio? Estão vendo que ela só aqui, ó, o corpo cheio dela jogou o